Glórias a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Então a gente vai vivenciar essa experiência. Gênesis 12, verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode tomar seu lugar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. É maravilhoso, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa passagem. Aqui na igreja, muitas famílias ao longo dos anos ouviram orientações que apliquei com relação a esse texto. Não foram poucas as famílias abordadas dentro desse texto, porque, amados irmãos, quando a gente olha para uma promessa de Deus para Abraão, porque um dia aqueles aqui que hoje têm sua família, ao constituir uma família, constituímos uma família cheia de sonhos. Nós constituímos uma família cheia de projetos, de esperança de chegar em um lugar muito aquém daquilo que a gente pensa, e encontrar a nossa família feliz, encontrar a nossa família unida, encontrar a nossa família bem realizada, encontrar os filhos. Porque qual casal não pensa em construir uma família? Pode às vezes não ser 10 filhos, né? Pode não ser 7. Eu tenho rido do irmão Miguel esses dias. Eu falei: irmão Miguel, você falou, ficou rindo tanto de mim, né, irmão Miguel, que eu ia ter 7, agora você já está entrando no quarto, né? E se você não fechar amado, irmão Miguel, você vai fazer um time com 12, vai ser igual uma tribo. Aí nós conversando no telefone, morrendo, e ele rindo. Eu falei: não, pastor, é só o quarto. Eu falei: é só o quarto que pode vir 4. Você sonha com isso? Se eu fosse um homem que tivesse uma boa estrutura financeira, minha casa podia ter 5, 7, 10, 12. A gente tem mais medo hoje da questão financeira. Qual é o pai aqui que está insatisfeito com a vida de um filho que ele tem? Qual é a mãe aqui que não é feliz com uma filha que tem? Lógico que alguns marmanjos aí dão dor de cabeça, né? Quando acha que já é dono do próprio nariz, aí começa a dar dor de cabeça. Mas olha a alegria que é um pai quando o salmista fala de ver os seus filhos como flechas de um valente. Eles são tão ágeis, são tão rápidos, que o pai e a mãe fica todo feliz quando vê o seu filho saudável, demonstrando a esperteza de uma saúde que Deus lhe deu. E quando essa flecha ela não vai com velocidade, a gente fica cheio de preocupações. Quando você olha para um filho seu, está moadinho, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. E aí você dá mundos e fundos, você vende até a sua cueca, se for preciso, para poder ver o seu filho feliz. Você vende tudo, coloca tudo fora para ver a felicidade de um filho seu. E o texto, ele fala de coisas futuras. Presta atenção aqui, irmãos. Porque a gente acha que quando a gente constrói, ou boa parte acha que quando constrói, vivencia uma atitude de família, que a felicidade já vem pronta. A felicidade, ela não vem pronta. Você não vai achar felicidade pronta em lugar nenhum, porque tudo que
que é realização na vida de Abrão, Deus está falando com ele futuro. Deus não está falando nada do que está no presente. Ele podia ser feliz na casa do pai dele? Podia. Ele podia ser uma pessoa alegre na casa do pai dele? Podia. Ele podia ser uma pessoa satisfeita na casa do pai dele? Podia. Mas o que Deus estava prometendo para ele era muito além daquilo que ele já tinha. Eu levei 15 anos e 15 dias depois de casado para entrar dentro da minha própria casa. E como que é difícil para acontecer isso? E como que é difícil para acontecer isso? Você vai para o casamento, está trabalhando, está com emprego, está com aquela... E de repente você passa anos, né, em uma crise, em um momento de dificuldade, e Deus está falando, vou abençoar, vou abrir a porta, vou dar vitória. 15 anos e 15 dias depois para você entrar dentro daquilo que Deus um dia prometeu lá atrás. 16 anos antes. E a gente precisa entender que Deus está falando com Abrão aqui de coisas futuras. O irmão José mencionou algumas palavras, e ele falou: o que eu quero para os meus filhos. Ele não quer nada para os filhos dele que está no passado, porque a gente não vive de passado. É daqui para frente, é futuro. E toda vez que você acha que você está no presente, já tem que dizer que espera no futuro. Porque o presente ele já é. Alguém diz aí que a criança é o futuro da igreja. Não, criança não é futuro da igreja. Criança já é o presente da igreja. Porque é a fase que ela está. E nenhuma fase foi abortada na vida da comunidade cristã. Nem das crianças. Jesus falou, das tais Deus suscita o perfeito agrado, recebe o perfeito louvor. Ele falou, deixai vir a mim os pequeninos, ou seja, nem elas, o Senhor falou, no futuro deixe elas vir. No futuro eu vou receber. Não, ele falou, deixe. Porque os discípulos tinham mania de afastar as crianças de ir a Jesus, de abraçar com ele. As crianças chegam aqui na igreja, me cumprimenta. Quem tem mais proximidade, abraça. Agora só fala assim, não, quando você tiver adulto, você pode me abraçar. Tem coisas que nós não podemos deixar para o futuro. Não é para o futuro. Quando Salomão falou assim, olha, instrua o menino o caminho que deve andar, ele estava falando do futuro? Não, instrua o menino lá no futuro. Irmãos, fundamentos não é para o futuro. Você não vai começar o fundamento da sua casa pela laje, não vai começar os fundamentos da sua casa pelo telhado, é pela base, é pela parte mais difícil. Até você colocar o primeiro pavimento concretado para poder colocar tijolo, colocar parede, colocar reboco, colocar todo o acabamento, é a parte que eu tenho para mim, que eu sei mexer na construção. Você pode me entregar, pastor, o que é que você faz isso daqui? Eu te entrego ela, cavuco o buraco e te entrego ela com a chave na mão, com todas as dificuldades de todas as etapas. Mas você precisa respeitar cada parte. Cada parte. De vez em quando eu acho algumas rachaduras, algumas obras. Eu fico perguntando, mas por que rachou? E eu sempre gostei de estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Mais a gente aprende. Estudando pessoas, estudando fatos, estudando história, estudando as ciências exatas, as ciências humanas. A gente vai aprendendo. E o sujeito às vezes vai para dentro de uma sala do Senar e o professor dele fala assim, olha, você vai colocar essa medida de cimento, para essa medida de areia, para essa medida aqui de cal ou de rebomassa, e você vai poder entijolar. Para esse outro tipo de medida você pode embolsar, para esse outro tipo de medida você pode pavimentar, para esse outro tipo de medida você
você pode colocar concreto de estrutura, de laje. Não é a mesma coisa, porque a fase é a parte que exige aquilo ali. Aí eu vendo o engenheiro dando aula, e eu sempre tive uma curiosidade: por que racha? Por que trinca? Aí o engenheiro tirou uma dúvida que eu já vi com ela. Ele falou o seguinte: quando você encontra uma laje rachada, uma viga rachada, uma parede rachada, é porque não esperaram o tempo de cura. E a gente aqui, se eu perguntar aqui, quanto tempo você tem que esperar para colocar uma laje em cima de uma viga? Eu acho aqui que talvez aqui ninguém sabe. Na engenharia, certamente aqui ninguém sabe disso. Já ouviu falar, irmão José? Você mexe com obra. Já ouviu falar qual é o tempo? Não, né? Irmão Gizan também de vez em quando está na obra. Você já ouviu falar qual é o tempo? E vou dizer para vocês, não conheço nenhuma obra que respeite esse tempo. 28 dias para você construir em cima de uma laje. Os caras acabam de bater lá, já começam a botar tijolo em cima. Aí lá na frente você começa a ver que há problemas na estrutura. Porque na vida espiritual é a mesma coisa. Há uma recomendação: não impõe as mãos sobre os neófitos da fé, porque ele não tem estrutura. Não tem estrutura. Minha bisavó, irmão José, morou em casa de essas caldas de pau a pique, né? Que você fazia aquela vinha enrolando no cipó caboclo, naquele monte de cipó, vinha travando aquilo tudo, e depois você vinha com aquele monte de barro. Gente, que coisa. Quando eu me vejo a memória, a casa da minha falecida bisavó, chão de terra, pegava aquele esterco verde lá do curral, pegava aquela vassourinha de barro, ou essa vassourinha comum do campo nosso, ou aquela de alecrim, vinha com aquilo todo molhado, com aquele esterco verde, e passava no chão assim, e aquilo vedava. Você colocava arroz, você colocava milho, colocava feijão naquele chão, era uma coisa. Sabe o que a gente tem que aprender na nossa vida? Processo. Aprender com aquilo que Deus está falando hoje, mas Ele está falando para um tempo no futuro, para realizar, que você vai olhar para trás. Olha, eu ouvi, eu acreditei, eu aceitei passar por esse processo, e hoje eu louvo a Deus que eu consegui. Faço uma pergunta para vocês aqui: quantas avaliações na vida de vocês podem hoje olhar para trás e falar: eu aceitei a promessa de Deus, eu aceitei o tempo de Deus na minha vida, e eu estou indo na direção da resposta? Porque está falando aqui, quando ele fala de você será uma bênção. Quando ele fala de você será uma bênção, é uma conjugação aqui já declarada para o futuro. Mas você precisa, mas como que você será uma bênção? Se você aceitar o processo. Não tem como eu ser uma bênção se eu não aceito o processo. E mais uma vez, todo processo ele é dolorido. Todo processo ele é difícil para nós. Porque cada etapa do processo causa dor. Cada etapa do processo tem as suas dificuldades. Por exemplo, nós pegamos um final do ano, janeiro, pegamos fevereiro, março. Nós pegamos muitos dias com muita chuva. É um período que o sol ele fica quente. Para quem constrói, é um excelente período para construção. Amém? É um excelente período para construção. Porque você constrói, então, está embolsando a parede, seca rápido. Faz uma parede no período do frio e queira que ela seque rápido para você vir com pintura. Não vai funcionar. Porque o tempo não é para aquilo. Irmãos, a gente vai ler de Gênesis a Apocalipse, Deus falando de tempo.
Para tudo há um tempo, conforme Eclesiastes, capítulo de número 3. A gente só lê igual daquela parte, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Tem tempo de, antes da colheita, vem o tempo do amadurecimento. Se perguntar que nós aqui já estamos maduros espiritualmente para poder entender o tempo de Deus na nossa vida, certamente a gente não consegue entender isso. E a melhor coisa para você entender é quando você aceita Deus falar contigo, você entende Deus revelar, você entende Deus ele ministrar para você, e você sabe que Deus está trabalhando. Você está entendendo que Deus ele é o Senhor do tempo, não somos nós dono do tempo. Eu pergunto para alguém: por que você não vem na igreja? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas o dono do tempo, ele mexe no nosso relógio, inclusive no biológico. Você entende isso? Inclusive ele mexe no nosso relógio biológico. Porque quando a gente tem um tempo muito atarefado para frente, para não servir a Deus, Deus encurta o nosso tempo biológico. Não é à toa, irmão José, que a Bíblia fala em Êxodo capítulo de número 20, que no primeiro mandamento com promessa, a fidelidade do filho para com o pai é longevidade. Quer ver Deus interferir no relógio biológico dele? Deixa esse filho desrespeitar pai e mãe para você ver onde ele vai. Deus encurta o tempo dele. Tempo da biologia. Deus tira. Deus encurta. O falso profeta lá do livro de Jeremias, que quis profetizar usando o nome de Deus, e o profeta Jeremias levantou e falou: profetizaste em vão no nome de Deus. 30 dias depois, só porque profetizou falando no nome de Deus para agradar o interesse do povo, 30 dias depois, o relógio biológico do falso profeta chamado Ananias foi desligado. A gente tem que entender que obediência, fidelidade faz com que o relógio biológico de Deus, para nós, ele seja postergado. Se alguém tem 15 anos de vida, se alguém tem algumas horas de vida, Deus dá 15. Lembra do Ezequias? E Deus acrescentou o relógio biológico. Jesus está entrando, encontra na saída daquela cidade, encontra com aquela viúva de Naim. Ela está o que com o filho dela? O filho dela estava no colo dela, e ela chorando muito, não é isso? Hein? Não. O relógio biológico do filho dela tinha sido desligado. E em raros momentos nas Escrituras acerca de Jesus, nós vamos ver Jesus sendo aqui colocado como alguém que teve um movimento no seu coração, no seu interior, de uma compaixão. Ou seja, ele se colocou no lugar da pessoa do outro lado, que estava chorando, que estava sofrendo. Uma comitiva de gente feliz está entrando, e uma comitiva de gente triste está saindo da cidade para sepultar aquele menino. Jesus toca no esquife onde aquele menino era transportado para ser sepultado, e ele ordena, e aquela criança levanta dali. O que acontece naquele momento? O relógio biológico da vida daquele menino é ligado novamente. Porque Deus estava dando uma nova oportunidade. Quantos irmãos aqui vão me dizer aqui que você já esteve perto da morte algumas vezes e Deus não deixou o seu relógio ser desligado? Eu saindo de casa agora há pouco, peguei um relógio que um dia estava saindo aqui, saindo do culto para casa, achei um relógio todo quebrado no morro. Subi no morro, achei um relógio grande assim, quebrado. Aparentemente um relógio de marca.
levei aqui para casa, falei assim, vou ver, porque às vezes vai que é ouro, né? Vai que seja ouro, né? Não era ouro não. Mas não é que o incrível do relógio estava trabalhando mesmo com a carcaça quebrada? E eu fiquei encantado com aquilo. O carro passou em cima dele, quebrou a correia, toda dourada, um relógio que ele em perfeito estado, ele deve ser uma coisa maravilhosa, um Lacoste. Lacoste. Vou falar com vocês que eu nunca vi isso daqui. Aqui não, já vi isso na Praia de São Paulo. Aqui nunca vi. Aqui vende esses baratinhos. Pelo que eu estive olhando, o relógio desse é quase R$1.000 que eu fui olhar na internet. É quase R$1.000 um reloginho daquele. Qual o custo? E está trabalhando. E me veio à mente, quantos são aqueles que tomam pancadas e Deus não desliga o relógio biológico deles? Porque Deus continua dando tempo. Deus continua dando tempo para ele endireitar, para ele ser consertado, para ele ser corrigido. Deus continua dando tempo para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher se arrepender. Quando diz o texto aqui, Deus fala com ele, sai da sua terra, e olha, ele fala, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou, a terra, ela já está ali, olha para lá que você vai ver. Deus falou isso com ele? Não, Deus está falando de coisas do futuro. E o futuro não era um futuro de um mês depois, de 2 meses depois, de 1 ano depois. Não, o meu futuro demorou mais de 15 anos para chegar nele. O meu futuro é mais ou menos o futuro de vida do rei Ezequias. O meu futuro de poder entrar de uma casa foi mais ou menos o tempo do rei Ezequias. Agora, quantos são aqueles que não entendem que o seu futuro, ele precisa, ele passa pela experiência de você absorver a palavra, crer na palavra, e ele vai estar ali. Deus colocou ele plantado em um lugar. Se é daqui a 5 anos, daqui a 10, ou daqui a 20, ou daqui a 30, ele está colocado lá. Mas uma coisa é preciso Abrão fazer. Amém? Uma coisa é preciso Abrão fazer: sair da casa dos parentes. E quando eu vou olhando para frente, o texto vai falando, olha, infartei. E Deus está enchendo aqui esse homem de bênção. Infartei uma grande nação e abençoar-te-ei. Olha que bonito. Fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. A gente hoje em dia nem se preocupa mais com o nome, né? Preocupa com o bolso, com carro, com status. Ah, irmãos, se a gente não souber o nome que Deus reservou para nós sermos na face da terra. Quem já assistiu aquele filme Troia? Vocês já viram que naquele momento que o menino vai lá que aquele cara está deitado lá dentro daquela cabana, o menino chega correndo para ele ir à luta, que já estava para acontecer ali aquela revanche. Ele levanta e fala, seu nome nunca será lembrado. Sabe por causa de quê, irmãos? Pessoas que elas se acovardam no tempo, elas não serão lembradas. Alguém conhece feitos de 7, 8 discípulos de Jesus? Quem que a gente conhece alguma coisa? Pedro, João, Tiago? Alguém mais? Quem mais? Me conta alguma experiência dos outros. Ah, tem 5. É do Judas. Que experiência, né? Negativa. Experiência ruim. Para 3 boas histórias de 3 homens na história da igreja, nós temos uma ruim. Daqueles que Jesus separou, levantou
que passou uma noite orando por eles, para que eles fossem homens e num tempo futuro eles honrassem o Evangelho, honrassem o chamado, e nesse tempo futuro aquele homem chamado Judas, ele não honrou o propósito. O coração dele foi corrompido. Como que ele seria uma bênção no futuro, se ele não olha para aquilo que Deus falou lá atrás, como Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que Judas seria um homem abençoado, e o descendente dele seria abençoado a partir de uma atitude daquela? O texto continua dizendo: e tu serás uma bênção. Irmãos, eu posso ser uma bênção, rompendo uma história da minha família. Você pode ser uma bênção rompendo a história da sua família. Aí você vai olhar para o seu falecido avô, o pai, a mãe, o bisavô, o tataravô, e vai lá para trás, né? E vai procurando gente que matava, gente que roubava, gente que fazia isso, fazia aquilo. E hoje você está na casa do Senhor para romper essa história, para ser um crente filho na fé em Abraão. Porque já nos dias de Jesus alguém falou: olha, mas esse aí tem essa atitude. Esse daí não. O Senhor falou: até esse aí Deus suscita filhos, Abraão. Porque apesar de falharem, apesar de errarem, apesar de cometerem todo tipo de falhas ao longo da sua vida, quando eles param e pensam, quando eles fazem a reflexão, quando se arrependem e quando passam a crer na palavra, está sendo suscitado agora filho Abraão, e vai ser uma bênção. É por isso que você não pode, amados irmãos, largar de aceitar o tempo que o Senhor te chamou para poder a obra dele acontecer na sua vida. Não pode deixar de lado, não pode deixar com que aquilo ali crie um atraso na sua vida, não pode permitir. Porque às vezes Deus te chama para sair do meio daqueles que vão gerar problemas na sua vida. Porque essa terceira frase, no versículo de número 3, ele diz assim: e abençoarei os que te abençoarem. Irmãos, e toda ruptura de família, ruptura não no sentido da confusão, mas no sentido institucional. No sentido institucional. O irmão André Joffre casou e saiu da casa do pai e da mãe, no sentido da cobertura do pai e da mãe. Irmão Maurício e irmã Giane casados, saíram debaixo da cobertura. Irmão Gisane, irmã Patrícia, irmã Rosana, irmão Jaziel, irmão Paulo e irmã Márcia, saíram daquele instituto patriarcal que colocava aquele leque sobre todos. E a gente sabe que diante dessas experiências sempre vamos encontrar alguém que acaba saindo debaixo da palavra da maldição. Eu não quero que você case com aquela menina, não. Eu não quero que você case com aquele camarada lá, não. Porque vai dar tudo errado. Você está entendendo, irmão? Agora entenda bem, se você der lugar para a palavra do Senhor, Deus é quem revoga a palavra de maldição. Olha que está aqui. Isso aqui é forte. Ele está dizendo aqui: e abençoarei os que te abençoarão. Não, irmão, vai lá, a casa vai dar certo, você vai ter sua casa, você vai ter sua família, Deus vai dar vitória. Aí vem aqueles enviados do demônio, aqueles secretários do inferno, e começa a colocar: não casa não, porque isso não dá certo. Você viu, seu pai casou, não deu certo, seu tio casou, não deu certo, fulano casou, não deu certo, e você vai casar e também vai dar errado. Irmão, mas quando eu encontro Deus falando com ele, Deus está deixando claro: não aceite que as palavras de maldição elas venham interferir na sua vida.
uma nova tradução linguagem de hoje vai falar que por meio de você, muitas pessoas, as nações vão ser abençoadas. Como que alguém vai ser abençoado através de mim se o papai jogou maldição na minha vida? Eu acho que eu estou com maldição até hoje. Eu estava com a igreja lá na avenida ali, o cara chegou e falou assim: pastor, tem como você orar para o meu casamento? Eu falei: tem. O que está acontecendo? Pastor, porque assim, nós casamos no civil e não casamos, não fizemos o religioso e tal, e eu acho que tem alguns negócios aí e tal, que está atrapalhando meu casamento. Tem como tirar esses negócios? Eu falei assim: tem. Pode tirar tudo e pode deixar alguns que se você quiser. Aí a minha cara começou a rir. Ele começou a rir. Porque, irmãos, incrível que pareça, tem gente que não quer abandonar o sofrimento. Tem gente que ela insiste. Está dando errado. O negócio está indo numa direção errada. Você sabe que o que está praticando que está errado, o que está pensando que está errado, a decisão está errada. Precisa deixar aquele caminho, aquela conduta, aquela maneira de ser, mas não quer. Como que você, pensando mal, vai ter luz no seu corpo, vai ter bênção no seu corpo? E casamento é um corpo. Família é uma organização. A primeira instituição de Deus na terra. Família. Depois da instituição de Deus na terra, família, veio a igreja. A primeira, ela é terrena. A segunda instituição de Deus na terra, ela é a igreja, ela é espiritual. A gente se reúne fisicamente para um propósito espiritual. E presta atenção. E são exatamente as duas instituições de Deus. A física e a espiritual. Estão passando os dias mais terríveis, os dias difíceis, porque quando fala da instituição da família, o Abraão precisava também de entender que Deus estava falando com ele também da instituição espiritual. Deus também estava falando com ele da instituição espiritual, porque a gente pensa só: eu estou passando luta com a minha esposa, com enfermidade, Aí, se eu olho para a instituição terrena, se eu olho para a instituição terrena, eu falo assim: não, eu vou ficar aqui do lado dela, aqui, porque eu amo ela, porque eu quero ver ela bem, por causa disso e daquilo, e esqueço da instituição espiritual. E Paulo diz em Corinto, que o primeiro homem espiritual, o primeiro homem ele é terreno, o segundo ele é espiritual. E quando eu olho para a instituição espiritual, ela tem uma prerrogativa que vai além da instituição física. Porque presta atenção, na instituição física a gente casa. Se você casa, se você divorcia na instituição terrena, mas não vai para em busca daquilo que é deplorável, daquilo que é condenado por Deus, entenda bem, na instituição espiritual, presta atenção. Perguntaram para Jesus: e lá, Jesus, fulana vai ser mulher de quem? Jesus repreendeu ele e falou: o casamento é para cá. Lá não se casa, lá não se dá em casamento. Então, quando ele está falando da instituição carnal é para cá e da instituição espiritual é para lá, ele fala daquilo que é pertinente à terra e daquilo que é pertinente no reino espiritual. Então eu não posso ter uma preocupação com a carne,
instituição terrena, família dele, Deus estava cobrindo a família dele com regras espirituais. Com regras espirituais. E é por causa das regras espirituais que a gente vem sofrendo nesse mundo, irmãos. Porque a gente começa a olhar só para a família. Quantos maridos largaram Jesus por causa da esposa? Quantas esposas largaram Jesus por causa do marido? Quantos pais largaram Jesus por causa de filhos? Quantos filhos largaram Jesus por causa de seus pais? Eu me lembro de uma data de um batismo. E uma das experiências que cortou meu coração. A jovem chega na porta da igreja: eu quero me batizar. E o demônio usa a mãe e fala com ela assim: se você batizar, você não vai poder mais no baile comigo. Você não vai poder mais ir na festa comigo no final de semana. Na porta da igreja. E a menina chorava. E a mãe foi persuadindo até ela não ir. Você está entendendo? E por trás da autoridade, da instituição terrena, existe uma instituição espiritual. Se o que está na mente daquela mãe espiritualmente pode interferir no futuro daquela menina, porque alguns meses depois aquela menina não voltou mais à igreja, porque a mãe não deixou ela ficar na igreja, e alguns meses depois aquela menina grávida, um gravetinho com uma barriga que parecia uma serpente que tinha engolido um boi, grávida. Porque a instituição espiritual que agia, a quem ela respondia, interferiu na vida, no destino da filha. Agora, por isso nós temos uma grande responsabilidade, porque ele está dizendo: e abençoarei os que te abençoarem. Se aquela mãe olha para a vida da filha e olha para os amigos, olha para a sociedade e vê assim: olha, o fulano está mexendo com droga, ciclano foi morto, o outro morreu disso, não sei o que lá mais, e alguém está na pior situação, olhasse para a filha: não, filha, batiza assim, fica firme com Jesus. Eu não tenho esse mesmo ímpeto que você tem, eu não tenho esse mesmo ânimo, eu não tenho essa mesma fé, mas que você possa seguir esse caminho. Veja que espiritualmente o inimigo trabalha para poder afastar as pessoas daquele ponto lá no futuro onde Deus reservou para poder ser uma bênção. Lá no futuro, para Deus ser uma bênção, para aquela família ser uma bênção. A menina que cantava. E quantas histórias se repetem, porque tem pessoas que não entendem o seu chamado, não entendem esse ponto lá no futuro, e essa mãe vai pagar caro. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como. Ela vai vivenciar as consequências de tirar uma filha do caminho do Senhor. Paulo, quando escreve, se não me engano, aos Colossenses, né? Se não me engano, ele fala: não provocar ira aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quantos pais, de vez de incentivar, vamos à igreja, vamos, eles vai lá e provoca o desânimo. O desânimo. Eu falo com os meus filhos, falo com os meninos do meu irmão André: vocês têm que cantar mesmo. Vocês têm que cantar, pegar firme. Quando eu morava na roça, cada um de nós representava um irmão da igreja. Cada um representava um irmão da igreja. E fazia o culto. Catava lata de 9 litros de óleo, né, que antigamente vinha. Fazia de bateria. A gente cantava. Vocês fazem culto, né? Vocês pequenos fazem culto na roça? Faz? Eu quero gravado.
Manu, mas o Isaac... A gente tem que colocar isso na mente dos nossos filhos. Incentivar eles, porque existe um ponto futuro. Mas como é que eu vou chegar naquele ponto futuro? Como que eu vou estar pronto se Deus reservou 10 anos para você chegar lá? E quando chega 10 anos você não se preparou, cara. Vai passar a vida inteira reclamando, porque eu estou sentindo dor, porque eu estou passando por isso. Não, irmão, vai gemendo, vai arrastando, vai orando, vai jejuando, vai clamando, vai glorificando, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com cabeça, sem cabeça, não interessa, mas você precisa caminhar para chegar nesse ponto futuro que o Senhor reservou para poder te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Deus reserva o ponto, irmãos, o lugar da nossa chegada. Deus está sempre no futuro. Engrandecerei, abençoarei, te mostrarei, te revelarei. Amém, irmãos? Está sempre lá. Eu não venho para cá aqui esperando, não. Eu vou mais um culto na igreja, acho que Deus não vai falar. Não, eu venho para cá sempre para o Senhor me renovar no ânimo para chegar no ponto onde o Senhor reservou uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória. Eu não sei qual é a promessa que vocês aqui receberam de Deus na vida de vocês. Mas em nome de Jesus, vocês precisam entender que tem um lugar esperando no futuro. Às vezes é daqui um mês, às vezes é daqui um ano. E Deus prometeu isso lá atrás. Foi no início do casamento, foi no início da formação da sua família. Deus reservou isso lá atrás e você de repente começou a pensar em tanta coisa e esqueceu de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Imagina que o Abraão fosse um cara rico, porque era rico, bem sucedido, já sai dentro da família, de uma família estruturada. Deus já permite ele sair dali com riqueza, já permite ele sair dali com abundância, para a partir dali construir algo que seria extraordinário. Mas ele teve que tomar uma atitude na vida dele. Ele teve que tomar uma atitude. Sem atitude ele não ia chegar em lugar nenhum. De vez em quando a gente encontra com os mendigos na rua, quando você para e começa a perguntar, começa a conversar para saber a origem, você vai encontrar com gente que desviou. Pastor, não aguentei não. Não brinca não, tá, irmãos? Não brinca não. Se a gente não pegar firme com Jesus, a gente pode engrossar esse tipo de fila. Filho do desempregado lá fora, filho do faminto, filho daquele que não tem lugar para morar, filho daquele que não tem família, filho daquele que anda todo sujo, anda nas piores condições. Lembra do filho que pediu ao pai a sua parte da herança? Ele pediu: Pai, dá-me a parte que me pertence. Ele não estava pronto para isso não, irmão. E todos nós, quando queremos antecipar alguma coisa, é de Deus. A herança era dele. O pai falou: meu filho, tudo que é meu é seu. E por que ele queria antecipar? Porque queria ter uma independência. Só que ele quebra a cara. Ele quebra a cara, porque não era o tempo. Começa tudo a dar errado. Ele perde o dinheiro gastando com aquilo que não devia. Fica desempregado, fica faminto. Deseja comer agora ração. Deseja agora vivenciar uma vida de servo do seu pai. Olha quantos trabalhadores de meu pai tem comida, tem fartura, e eu aqui pereço de fome. Quantos são aqueles que, apesar de estar dentro do ambiente do culto, continua faminto, continua perecendo? Por causa de quê, pastor? Porque quando ele olha para si, diz o texto, e ele caído em si reconhece: eu pequei contra o céu e pequei contra o meu pai. A razão de nós não chegarmos no lugar que a gente tanto sonha, tanto quer, muitas vezes passa pela nossa consciência
E a partir dessa observação desse texto, tem um lugar que Deus já reservou algo para você, amém? Eu não sei se é trabalho que vai fazer diferença na sua vida, não sei. Eu não sei se é ministério que Deus vai fazer diferença na sua vida. Porque tem gente que Deus não chamou, irmão José, para pegar uma pá. Deus chamou para poder estar responsável do rebanho. Mas se quem Deus chamou para ficar responsável de rebanho quer pegar a pá, fora da vontade de Deus, aquele futuro que Deus reservou, ele vai ficar só distante, longe e mais longe. Aí a gente vai culpar. Aí eu fiquei naquela igreja lá 30 anos. Eu não olho para dentro de você. Você não está aqui por obrigação. Você está aqui porque você tem uma esperança. Você tem um ato de fé que está para poder chegar em um lugar e conquistar algo ao longo da sua caminhada. Se Deus fala para Abraão e ele fala assim, eu não acredito nisso não, a vida dele continuava mesmo. Vai começar a gerar emprego aqui na cidade de Leopoldina. Vai, já falei, prepara. Você quer chegar num lugar para ganhar bem? Prepara. Ontem eu fui levar minha menina lá para fazer aquela entrevista, assistir aquela palestra do curso, um preparatório que está tendo aí. E o cara falou algo assim, eu fiquei observando, né? Você quer ganhar um bom salário, mas não quer preparar. Acha que alguém vai gostar de você, achar que você está merecendo? Não, eu vou te dar um salário, porque eu gosto de você. Não vai, irmão. Tira isso da sua mente. Esvazia desse espírito de podridão, de miséria. Pede para Deus abrir a sua mente, te dar disposição. Eu vou me preparar, eu vou chegar lá, vou passar, vou te ter o melhor salário. Coloca a sua vida, né? Coloca o seu plano diante do altar do Senhor, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus projetos. E Deus usa profeta de longe, usa profeta da casa, usa até gente que às vezes não. E o que adianta Deus usar isso? De que adianta Deus usar esse ou aquele se você não faz a sua parte? A bênção na vida de Abraão sempre dependeu dele. Sempre dependeu dele. O texto fala que dependia do pai dele. Eles não vão te liberar. Eles não querem que você vá embora. Amém, irmão José? Vocês vão construir uma casa temporária, irmãos. Mas não é essa casa. Anotem, não é essa casa. Ela é uma fase da vida. Ela é uma fase. A gente tem que entender isso. Deus, por quê? Então eu vou trabalhar, perder dinheiro? Não. Vai lá e faça um simplesinho. Para eu atravessar essa fase. É igual vendaval. Igual chuva. Você está em casa, você fecha a janela, fecha a porta e sabe que a água e o vento vão te molhar. Mas se você sai para a rua, o que você tem que levar? Guarda-chuva. Levar o guarda-chuva, porque ele é uma fase. Ele é uma parte. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Não assusta, não.
Não assusta não. Não assusta não. Fala, Senhor, eu quero tomar posse da minha vitória. Aleluia. Eu vou me preparar e o Senhor vai me entregar a minha vitória. É fácil, meu. Se fosse acompanhar minha cabeça da minha mulher, eu falei, você parece que enterrou o umbigo aqui. Eu falei assim, eu vou sair daqui para poder piorar. Eu vou sair daqui para poder piorar a situação, porque você vai pagar um aluguel, você está enchendo a barriga do dono do imóvel e a sua passando. Fome passando, raiva e mais necessidade. Porque o demônio começa a usar, né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Fica só, gente, presta atenção. O povo, quando Moisés falou assim, vamos sair daqui, vamos embora? Junta tudo. Saquearam o Egito. Pegaram coisas de ouro, de bronze e foi embora. Quando chegaram lá diante do mar, aquele povo que estava indo tão contente para poder se ver livre daquela escravidão, lá na frente ele falou assim, por que você colocou a gente aqui? Você acha que não tinha sepultura melhor para lá, não? Lá tinha cebola, lá tinha melão, lá tinha uma casa. A gente não precisava de estar aqui. Traduzindo, aquele povo começou a colocar uma pressão em Moisés, como se ele tivesse tomado uma decisão precipitada, como se ele não estivesse andando debaixo de uma revelação de Deus. Irmãos, o diabo ele é mestre disso, tá? Quando você começa a fazer uma coisa que é de Deus, o diabo vai usar gente de todo lugar para poder tentar te minar e falar que aquilo não é de Deus. E ele vai querer te desanimar. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, fala para esse povo marchar, calar a boca, porque aqueles perseguidores que eles viram hoje, eles não vão ver mais. Fica sobre os seus pés. Fica sobre os seus pés, porque eu quero crer nessa palavra. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Xalava subicovas deve alavar. Espírito Santo de Deus, eis-os aqui, Pai querido, diante, ó Deus amado, desta palavra, Senhor. Pai querido, que teu servo, tua serva, ó Deus, que ouviu esta palavra desta noite, Pai amado, possa, ó Deus amado, aceitar a palavra, a promessa do Senhor, a um ponto futuro, Senhor, estabelecido pelo Senhor. Pai querido, e o Senhor é o dono, Pai amado, do controle remoto desse relógio biológico. Pai querido, é nesse ponto, Pai amado, que o Senhor quer ver esse irmão ser bênção. É nesse ponto futuro que o Senhor quer ver essa irmã ser uma bênção. Pai querido, eu não sei se é por meio do salário que ele vai receber, que ela vai ganhar. Eu não sei, Pai querido, se é na vida cristã, vida ministerial. Pai querido, mas eu peço, Senhor, anima teu servo, anima tua serva, anima, Senhor Deus amado, aleluia. Oh, bendito é teu nome, Senhor. Oh, bendito é teu nome, Senhor. Começa a falar com Deus, Senhor, eu quero crer nesse lugar que o Senhor reservou para mim. Eu quero crer nessa terra prometida que o Senhor reservou para mim. Eu quero crer nessa promessa que o Senhor falou que vai cumprir um dia na minha vida. Ah, Senhor Deus, abra a minha mente. Ah, Senhor meu Deus, abra o meu entendimento. Ah, Senhor meu Deus, abra, ó Deus, o leque da visão, o leque da revelação, Pai, da minha vida. Alaba subicovas, deve alabar. Oh, aleluia. Pede a Deus para poder te tirar dessa situação. Pede a Deus para mover as barreiras. Pede a Deus para tirar os laços. E se tiver palavra de maldição sobre a sua vida, e se tiver palavra de maldição sobre a sua vida, diga-se nessa noite: eu rejeito toda palavra contra a minha vida, e eu tomo posse da promessa de Deus na minha vida. Aleluia!
para ser grande, alaba subicovas débias. Para ser grande, amados irmãos, não cabe nesse lugarzinho pequeno que você está hoje. Para ser uma pessoa, amados irmãos, vivenciando da honra de Deus, não é para esse lugar que você está hoje. Não é para essa fase da vida que você está passando. É para um lugar, amados irmãos e irmãs, um ponto futuro. É um lugar, uma casa maior, é um emprego melhor, é uma vida melhor, um carro melhor, um casamento aperfeiçoado, é um casamento justificado, é uma família enriquecida no Senhor, é uma família abençoada no Senhor, é uma vida cristã, uma vida espiritual de honra ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Pai, é no nome de Jesus Cristo que te louvamos, Pai, nesta hora. E assim esta palavra, Seu Deus, ela possa dirigir os nossos passos, e não tenhamos medo, Pai. E não tenhamos, ó Deus amado, nenhuma, ó Deus, insegurança, nenhuma afronta, ó Pai querido, a ponto, ó Deus amado, de nos desestimular, Senhor, desta caminhada. Mas o Senhor é quem garante a bênção, é o Senhor quem garante a vitória, e eu tomo posse dela no nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! E você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Oh, bendito é teu nome, Senhor.